Primeiramente, me chamo Rawan Carvalho, sou curador da exposição Filho de Meus Pais, as memórias do filho de Lampião e de Maria Bonita. E o processo de montagem, de curadoria, quando vieram me procurar, surgiu pelo fato de eu já estar inteirado sobre alguns processos de artes visuais aqui no Centro Cultural e sobre o neto de Lampião, o Francisco, tá já inteirado sobre os nossos trabalhos aqui nas artes visuais e ter nos convidado para tomar a frente da concepção expográfica e conceitual da exposição, de sua família. A expografia ela se desenha justamente para construir a macrovisão sobre o que foi o movimento social do cangaço, o movimento bélico do cangaço, e também fazer um recorte mais específico sobre a trajetória de João Ferreira da Silva. Então, desconhecido por alguns familiares e posteriormente comprovado filho de Lampião e de Maria Bonita. Aqui a gente desenvolve uma breve introdução do que foi o movimento de cangaço e de como a violência ela está associada ao movimento geopolítico dos sertões nordestinos, primeiramente com a vinda dos colonizadores europeus para dentro do sertão, e como dentro dessa zona inóspite, os processos de lidar com a natureza, com os animais, com a própria falta de um poder judiciário e policial mais presente, foi construindo socialmente perfis que destinavam-se à honra e também a uma justiça mais feita pelo próprio povo. Também aqui nós desenvolvemos uma instalação. Essa instalação ela traz uma relíquia cinematográfica brasileira, que é o único registro em vídeo do bando de Lampião. E daí já fazemos um link, já fazemos um salto histórico dos primeiros movimentos de cangaço até o movimento de ascensão de Lampião e seu bando. Mas também o vídeo ele traz nitidamente uma visão do que era esse perfil de ser cangaceiro dentro da Caatinga e estar vivendo em confrontos constantes com as volantes. E dentro disso, como que desenvolver uma maternidade ou criar uma criança, nitidamente impossível, dado inclusive que manter uma criança dentro do bando poderia significar um alarme para uma possível descoberta do bando quando tivesse ou em fuga ou em conflito com a polícia, Outra coisa é que nós utilizamos tanto as paredes como o piso, já com essa visão expográfica, trazer uma cartografia de pontos importantes. O cangaço ele é majoritariamente um movimento de itinerâncias. Os cangaceiros eram nômades, não se fixavam em cantos, mas tinham esse interfluxo dentro de fazendas, de pequenas cidades, muitas vezes para saques ou para prestar serviço para coronéis, que os coronéis representaram os principais agentes de amizades e de introdução de material bélico para os cangaceiros, desse apoio mais tático, que ao contrário do que algumas literaturas apresentam, o cangaço surgiu em contrapartida de um coronelismo. Na verdade, havia uma ligação muito próxima e muitos coronéis, inclusive, eram grandes amigos. Inclusive, o Lampião era amigo de muitos coronéis, principalmente aqui na região do Cariri e em partes de Alagoas e Sergipe. Adiantando ainda mais em um estilingue temporal, partimos para 1938, que é o ano em que, segundo os relatos, o filho é deixado em Juazeiro, nesse momento simbólico, e já partimos para como
essa história reverberou-se no momento em que o João, já sabendo popularmente que podia haver um laço sanguíneo com o rei e a rainha do cangaço, como as revistas, como os meios de comunicação na época do país, nacionalmente, absorveram essas informações. Aqui nós temos alguns trechos de revistas importantes que entrevistaram tanto o João quanto familiares de Lampião. Aqui nós temos uma figura bastante importante nessa trama familiar, que é a mãe adotiva de João, a Aurora Maria da Conceição, né? Aqui nós temos alguns itens históricos que o Francisco, neto da Aurora, guardou, né? São objetos simbólicos e bastante de memória para a família. Ali nós temos um dos raros registros da Aurora, né, já com o Francisco e o irmão Rogério, o irmão falecido de Francisco. Durante um longo tempo, a Aurora guardou para si própria o fato histórico da paternidade e da maternidade de João. Já em São Paulo, uma iniciativa do dono da rádio atual, uma rádio que tratava de questões da cultura nordestina em São Paulo, o João Ferreira, em 1994, é convidado, né, a fazer exames com parentes de Lampião vivos, aqui, né, no Brasil e também nos Estados Unidos. O resultado desse exame sugere um grau de parentesco entre o João e o resto da família. A partir disso, tem-se a confirmação do que a Aurora falava, né? De que realmente João é filho de Lampião e de Maria Bonita. Aqui estão os originais, tanto do exame de DNA como da certidão de nascimento, já com exceção dos nomes do Lampião e da Maria Bonita, né? Foi desenvolvido durante o processo de curadoria um bordado retratando esse momento simbólico, né? Não sabemos ao certo como aconteceu, quem veio deixar o João, se foi o próprio Lampião e a Maria Bonita ou alguns dos seus. O fato de desenvolvermos bordados é porque, dentro da lógica histórica, sabemos que Lampião era um exímio costureiro, né? Muitos cangaceiros também desenvolviam peças riquíssimas de alfaiataria e tentamos fazer essa linkagem também dentro das artes têxteis. Aqui nós já temos os retratos de família e também com artistas, porque a partir do momento em que João vai para São Paulo, é contratado pela Rádio Atual, ele recebe a fama, né, e fica conhecido como o filho de Lampião. Dentro da rádio, ele passa a fazer parte de algumas programações, como também fica conhecido no meio da televisão e do rádio, né? Temos fotos da leitura do exame do teste DNA, temos fotos com personalidades nacionais como Ratinho, Beto Barbosa, e ele foi ganhando essa fama, né? Ele ficou conhecido como o filho de Lampião. Mas ali temos a biografia de João, que foi um homem simples, né? E que no meio de sua vida descobriu esse fato no mínimo peculiar, que modificou o rumo de sua história para sempre, né? E o de sua família. E aqui a gente desenvolveu a árvore genealógica que parte do tronco de João Ferreira da Silva. Sabemos que Lampião teve outra filha, né? Só que desenvolvemos a partir de João. E João, ele foi pai de 6 filhos, e a família está crescendo, né? Já da parte de Francisco, mais outros filhos e netos. E uma das principais questões dentro da exposição foi justamente, inclusive o próprio Francisco relata muito, de não perder a memória de quem são, né? De quem foi as avós. E dentro disso recontar outros detalhes da história desses ícones nacionais e regionais.
E eu faço um convite a todas, todos e todes para vir aqui no CCBNB, da Unidade de Juazeiro do Norte, visitar essa exposição, né? Quinto Andar está aberta das terças aos sábados, no horário de meio-dia às 7. Venham visitar, venham prestigiar um pouco de nossa história e desfazer alguns estereótipos também sobre alguns personagens históricas do nosso Nordeste. E aí, você gostou do nosso material? Então visite nosso outro vídeo no qual nós entrevistamos o neto de Lampião.